Olá! Na era da nuvem, a gente está o tempo todo construindo infraestruturas digitais. E elas são super complexas, né? Mas como é que a gente garante que cada prédio desses que a gente sobe é sólido? E mais, que dá para replicar depois? Bom, hoje a gente vai mergulhar na planta mestra dessa construção moderna, o Terraform. Bora lá? Para a gente começar, vamos botar os pés no chão e entender o cenário. A infraestrutura hoje em dia, nossa, ela é gigante, super complexa e, ainda por cima, está espalhada por vários provedores de nuvem diferentes. E tentar gerenciar tudo isso na mão, manualmente, simplesmente não dá mais, já foi o tempo. E é aí que a gente chega na pergunta de US$ 1 milhão, né? A pergunta que toda equipe de TI e todo mundo que desenvolve software se faz hoje em dia. Como é que se gerencia essa loucura toda, essa infraestrutura gigante, multinuvem, sem deixar a coisa toda virar um caos completo? Para entender o tamanho do problema, imagina só, tentar construir um arranha-céu sem nenhuma planta, sem projeto. Qual seria o resultado? Bom, com certeza ia ter um monte de erro, seria impossível construir outro igualzinho depois. E, meu Deus, imagina ter que gerenciar ou mudar alguma coisa nesse prédio depois de pronto. É a receita para o desastre, não tem outro nome. E é exatamente aqui que o Terraform entra em cena. E ele não é só uma plantinha qualquer, não. Ele é o projeto mestre de toda a nossa infraestrutura. É a ferramenta que chega para botar ordem nesse caos todo. Ok, mas para a gente sacar o Terraform de verdade, a gente precisa dar um passo atrás e entender o conceito por trás dele, que é o de infraestrutura como código. A sigla em inglês é IAC. E a ideia, olha, é genial de tão simples. É tratar a configuração da sua infraestrutura do mesmo jeitinho que se trata o código de um software, ou seja, usando arquivos que uma máquina consegue ler e entender. Tá, então o que é o Terraform na prática? Bom, ele é uma ferramenta open source criada por uma empresa chamada HashiCorp, que faz exatamente isso. Bota o conceito de IAC para funcionar. E para isso, ele usa uma linguagem de configuração própria, a tal da HCL, que significa HashiCorp Configuration Language. O legal dela é que foi feita para ser super fácil de ler para nós humanos, sabe? A gente bate o olho e entende o que está sendo descrito ali. E aqui tem um ponto que é fundamental para entender o poder do Terraform. A abordagem dele é declarativa. Isso quer dizer que a gente fala para ele o que a gente quer no final, o estado desejado, e não como chegar lá. Pensa assim, é como pedir uma pizza. A gente não detalha para o pizzaiolo os passos, a gente só fala, quero uma pizza de calabresa. Com o Terraform é a mesma coisa. A gente declara, eu preciso desta rede e desta máquina virtual, e o Terraform se vira para descobrir a melhor forma de construir isso. Beleza, mas como é que essa mágica toda acontece? Como isso funciona na vida real? O fluxo de trabalho do Terraform é incrivelmente simples e se resume a 3 palavrinhas: escrever, planejar e aplicar. Vamos lá. Primeiro, escrever. É aqui que a gente põe a mão na massa e define o que a gente quer nos arquivos de configuração. Depois vem o planejar. E essa parte é sensacional. O Terraform olha o código e cria um plano mostrando tintim por tintim o que ele vai criar, mudar ou até destruir. E por último, a etapa aplicar. Depois que a gente olhou o plano e deu o ok, o Terraform vai lá e executa. Constrói tudo o que foi pedido. E olha, essa etapa de planejar merece um foco especial, porque ela é basicamente a rede de segurança do Terraform. Antes de fazer qualquer coisa de verdade, ele te dá uma prévia. Olha, eu vou criar isso, mudar aquilo e apagar essa outra coisa. Isso é crucial para evitar surpresas. E tem mais, ele detecta o que a gente chama de drift, ou desvio. Sabe quando alguém vai lá e muda algo na mão? O Terraform percebe que a realidade não bate mais com o código e avisa para a gente poder corrigir. Ok, a teoria é muito legal, a gente já entendeu como funciona. Mas e na prática? Como as empresas estão usando o Terraform no dia a dia? Vamos dar uma olhada em alguns dos casos de uso mais importantes. O poder do Terraform no mundo real aparece de vários jeitos. Para começar, gerenciar ambientes multi-cloud. Imagina só, usar um único código para criar coisas na AWS, na Azure e no Google Cloud. É uma mão na roda. Ele também organiza aplicações complexas, garantindo que o banco de dados seja criado antes da aplicação que precisa dele. E outra coisa super legal, ele permite criar um catálogo de infraestrutura já aprovada, dando autonomia para os times com segurança. E essa citação aqui, nossa, ela resume a parada toda de forma perfeita. A capacidade de usar a mesmíssima linguagem para gerenciar recursos em vários provedores diferentes, tudo num fluxo de trabalho só, esse é o superpoder do Terraform. É o que faz dele uma ferramenta que não está presa a uma plataforma só. Beleza, mas aí sempre surge aquela dúvida, né? Peraí, e o Kubernetes? E o Ansible? O Terraform não faz a mesma coisa que eles? A resposta curta é não.
E entender essa diferença é super importante. Pensa que o Terraform é o cara que constrói a casa. Ele sobe as paredes, bota o telhado, ou seja, ele provisiona a infraestrutura base, o cluster Kubernetes, as redes, o storage. Já o Kubernetes, ele organiza os móveis dentro da casa. Ele gerencia os containers e as aplicações que rodam em cima daquela infraestrutura que o Terraform acabou de construir. E o Ansible, onde ele entra nessa história? O Terraform foca em provisionar, em criar as coisas do zero. Um servidor novo, um banco de dados. O Ansible foca em gerenciar a configuração. Ou seja, ele entra no servidor que já existe e instala um software, atualiza um pacote. Na verdade, eles jogam muito bem juntos. É super comum o Terraform criar a máquina e logo em seguida o Ansible entrar nela para instalar a aplicação. Então, o que a gente tira de tudo isso? Qual é a grande sacada aqui? A real é que o Terraform representa uma virada de chave fundamental na forma como a gente pensa e gerencia a infraestrutura. Ele traz para a infraestrutura a mesma agilidade e confiança que a gente já tem no mundo do desenvolvimento de software. Essa mudança de paradigma é gigante. Ele acaba com a história de ficar preso a um provedor só, ele troca cliques manuais que a gente sabe que dão erro por automação confiável, garante que o ambiente de desenvolvimento seja um espelho do de produção e, o mais poderoso de tudo, permite que a infraestrutura seja versionada, revisada e testada, tudo igualzinho ao código de uma aplicação. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se a gente já consegue tratar a infraestrutura como código, automatizando, versionando, testando, qual é a próxima fronteira? O que mais no mundo da tecnologia a gente ainda pode codificar? Fica aí a reflexão.